A paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando sequência ao estudo do segundo trimestre de 2020, estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. Lembrando que o tema deste trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, que tem como base a carta de Paulo aos Efésios. Então vamos à nossa lição? O nosso texto áureo da lição de hoje, número 6, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus, está lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A nossa verdade prática da lição diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo do número 11 ao 12, e Romanos, capítulo de número 4, do versículo 12 ao 14. Se você não tem a sua lição em mãos, poderá acompanhar o estudo dessa aula através desses dois textos bíblicos que acabei de citar. O nosso objetivo geral será esclarecer de que de modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. A nossa introdução diz assim: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra dos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação, que era: estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos na lição do dia de hoje. Meus queridos amados, os gentios, eles não tinham parte com a promessa de Abraão. E por isso, eles não eram herdeiros das promessas, e vivendo numa vida pagã e distante de Deus que eles levavam, os gentios estavam condicionados a um futuro incerto e desesperançoso. Então eles não possuíam nenhuma perspectiva antes de ser apresentado a eles o Evangelho, as boas novas de Cristo. E as suas vidas eram cercadas de incertezas, embora o seu destino final fosse a morte eterna por causa do pecado, porque eles não tinham a Cristo ainda. Então somente, amados, na graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, eles puderam encontrar uma saída e a esperança que tanto necessitavam. Esse Jesus Cristo que foi apresentado por eles através do apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo ficou conhecido como apóstolo dos gentios. Ele apresentou Jesus Cristo ao povo gentil, ao povo pagão, que não era judeu. O ponto de número 1 da nossa lição tem como título Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, que acompanha no capítulo 2, versículo de número 11. Tem essa citação. Esse tópico de número 1, ele é dividido em 3 subtópicos. O primeiro, o conceito de circuncisão. O segundo subtópico, o significado religioso da circuncisão. E o terceiro subtópico, a circuncisão do coração. Então vamos fazer um comentário geral sobre esses 3 subtópicos para dar sequência à nossa lição. Então, meus amados, com relação à circuncisão, ela tornou-se assim um sinal, né? Nós encontramos na palavra de Deus um sinal de distinção, de diferença entre judeus e os gentios. Então, mas a circuncisão, literalmente falando, ela é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, embora ela seja praticado por outras nações pagãs em tempos antigos, até anteriores
ao povo hebreu, ao povo judeu, a circuncisão ela foi assim um sinal ordenado por Deus no pacto com Abraão e seus descendentes, e também foi regulamentado pela lei de Moisés. Então Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança, que foi a aliança abraâmica, que o irmão conhece. Para cumprir a sua parte, como forma assim de aceitação do concerto, Abraão deveria assim se comprometer com a prática da circuncisão em todos os seus homens de sua casa, tanto seus familiares como dos seus empregados que trabalhavam para ele. Então era assim, portanto, um ato de obediência e de fé de Abraão com relação a Deus, né? E que deixava uma marca, uma cicatriz registrado na carne, capaz assim de distinguir os israelitas dos demais povos daquela região naquela época. Mas a circuncisão, além desta marca que deixava nos israelitas, ela também tinha um requisito, ela era também uma espécie de requisito para que o povo hebreu pudesse fazer algumas tarefas. Eram várias tarefas que tinha que ter a circuncisão para que eles pudessem fazer. Como, por exemplo, para se comer a Páscoa, tinha que ser circuncidado, ou até para se tornar um guerreiro, um soldado, para lutar numa guerra. Por exemplo, o guerreiro, ele não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes ser submetido à circuncisão. É como se fosse uma espécie de proteção. A circuncisão, para o guerreiro, assim soava como uma verdadeira proteção, que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Então, na passagem de Davi, os seus irmãos recordam, Davi, ele no confronto com Golias, ele insultou Golias por 2 vezes, chamando-o de incircunciso, porque Davi era circuncidado, ele tinha a proteção de Deus através da aliança abraâmica, e Golias não, Golias era um filisteu, ele era um povo gentil da época, por isso que Davi o insultou daquela forma. Então a circuncisão, ela não era assim um procedimento novo naquele tempo. Como eu já falei, outros povos pagãos da época também já faziam a forma da circuncisão. Então, outros povos antigos já adotavam a circuncisão, melhor dizendo. Mas, só que, diferentemente dos hebreus, geralmente esses outros povos pagãos, eles faziam a circuncisão no período da adolescência da pessoa, não na criança, na fase de bebê recém-nascido, como os judeus faziam. Mas, contudo, o significado religioso da circuncisão, o significado religioso e espiritual como símbolo da aliança entre Deus e Abraão e os seus descendentes, era um conceito inédito para aquela época, né? Somente Deus fez esse pacto com Abraão. Os outros povos faziam a circuncisão, mas com outro intuito, com outro propósito. Então, com o povo judeu, com o povo hebreu, foi inédito. Foi feita essa aliança com Deus. Mas também é muito significativa a ordem para que a circuncisão fosse praticada em recém-nascidos, o que diferenciava o povo judeu do povo pagão daquela época. Então isso indicava assim que os filhos do povo eleito pertenciam a uma comunidade, a comunidade da aliança. Nesse aspecto, a circuncisão ela serviu também como um sinal distintivo teocrático da descendência de Abraão. Eles pertenciam a Deus, era um símbolo, era o que estava ali marcado no povo ali, através da circuncisão, que eles pertenciam a Deus. Então o restante da história bíblica nos revela que a simples circuncisão da carne, ela é ineficaz como símbolo de consagração a Deus. Nós já podemos verificar em outros textos bíblicos. Então, mas se o coração e os ouvidos do povo não estivessem consagrados a Deus, de nada adiantava circuncidar a carne, né? Então tem que ser circuncidado o coração do homem, não apenas a carne, a forma exterior, mas também a forma dentro do homem, o interior do homem tem que estar circuncidado a Deus. Mas com relação à circuncisão, tem uma curiosidade muito interessante que eu queria compartilhar com os irmãos. Por que a lei especificava que a circuncisão fosse feita no 8º dia? O irmão já se fez essa pergunta, ou já pesquisou, ou sabe a resposta?
Deus não explicou isso e nem era necessário também que Deus desse essa explicação, né? Porque os seus modos são sempre corretos, os seus motivos são sempre os certos e são sempre os melhores. Não tem que interrogar a Deus. Mas, entretanto, nos últimos anos, aí, com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, o homem aprendeu que alguns dos motivos físicos pelos quais o 8º dia é um bom tempo para a circuncisão. Exatamente. A medicina ajudou muito nesse aspecto. Quanto ao aspecto da circuncisão ser obrigatoriamente praticada no 8º dia após o nascimento, é um fato interessante que a medicina nos revelou. A medicina constatou que é justamente nesse período, no 8º dia de vida do recém-nascido, que o sangue da criança coagula mais facilmente, proporcionando assim uma rápida cicatrização. Interessante isso, né? Então, este assunto ele foi abordado por 2 cientistas muito renomados que afirmam que o bebê tem uma sensibilidade especial para sangramentos nos primeiros dias de vida e que qualquer hemorragia, qualquer ferimento que um bebê seja causado nesses 7 primeiros dias, por menor que seja, pode trazer grandes danos para a sua vida e pode até ocasionar a morte desse recém-nascido. Então isso porque a base principal, aqui tem os termos químicos aqui também da medicina, isso porque a base principal para a coagulação sanguínea, que é conhecida como a vitamina K, ela só chega ao nível ideal no 7º dia de vida do ser humano. Exatamente. Também outro elemento que ajuda para a coagulação do sangue, é conhecido como protombina, só atinge o seu nível máximo somente no 8º dia de vida. E pode chegar até a estar acima do normal, a 110%. Depois disso, esse elemento ela decresce, né? E estabiliza-se em 100%. Então fica claro que o primeiro momento mais seguro para a realização da circuncisão é o 8º dia de vida, tanto pela quantidade de vitamina K quanto de protombina. Portanto, seguir assim as instruções de Deus ajudava com certeza a evitar o perigo de uma hemorragia. Conforme também observou um médico, o Dr. Macmillan, que disse assim que com base nas considerações das determinações de vitamina K e de protombina, o dia perfeito para se realizar uma circuncisão é o 8º dia, que foi o dia escolhido pelo Criador da vitamina K. Então, quem melhor do que Deus, o nosso Criador, para definir qual seria o melhor dia para que a criança fosse circuncidada, a não ser outro dia, né? Então, Deus tinha certeza, se ele determinou que era o 8º dia, tinha que ser o 8º dia. E hoje a medicina comprova que realmente o 8º dia era o dia perfeito para a criança ser circuncidada. Mas no Novo Testamento, a palavra circuncisão, ela era usada para apontar para aqueles que eram israelitas, isso é, os judeus. Tinha uma diferença, né? Então o termo, porém, ganha um significado mais profundo exatamente nas cartas do apóstolo Paulo, onde ele introduz o conceito de circuncisão de coração. O que significa circuncisão do coração, melhor dizendo? Que significa assim uma conversão genuína, né? Baseado mais na fé e na obediência a Jesus Cristo. Amados, cabe uma reflexão aqui. Deus não requer mais de nós um sinal feito na carne, mas sim um sinal feito no coração do homem e da mulher. Não basta apenas um sinal exterior, tem que ter um sinal interior, que somente Deus pode ver. E esse que é um significado espiritual da circuncisão. Então, Deus quer mais um significado no interior da pessoa, e não no exterior. E pelo contrário, o verdadeiro judeu, né, que é circuncidado exteriormente, é aquele que é judeu por dentro também. Aquele que tem o seu coração circuncidado. E isso é uma coisa que somente o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer, como lemos lá em Romanos 2:29.
Então, a verdadeira circuncisão não deixa marcas físicas, exterior que você possa ver. A verdadeira circuncisão é no interior da pessoa, no coração da pessoa. Em determinada época, o sinal físico de circuncisão separou o povo de Deus. Entre os judeus e os gentios eram dois povos separados. Mas depois de Jesus Cristo, todas as pessoas podem fazer parte da família de Deus, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, amados, os cristãos autênticos são os únicos verdadeiros circuncidados. Mas Deus tinha um propósito ao salvar os israelitas da escravidão lá do Egito, o qual ele estava pronto a revelar. Israel tornar-se-ia um reino de sacerdotes e uma nação santa. A aliança que o Senhor Deus fez com Abraão consistia em exigências de Deus em relação ao comportamento de Abraão e a sua descendência. Então, a circuncisão, como aliança, foi dada por Deus a Abraão em um determinado tempo e espaço, com a intenção de gerar para si um povo santo, de separar Israel, de diferenciar Israel de toda a nação, de todas as nações daquela época. Com relação à circuncisão, o dicionário Wycliffe nos traz um comentário muito interessante, que eu vou compartilhar com os irmãos. A circuncisão era um sinal adequado para o povo escolhido de Deus, porque a pureza espiritual e a santidade deveriam caracterizar a sua vida. Como a corrupção do pecado frequentemente se manifesta com peculiar na vida sexual do homem, Deus exigiu que o seu povo simbolizasse a santificação de suas vidas por meio da purificação do órgão que serve para a reprodução da vida, segundo o dicionário Wycliffe. Mas o mais importante é que a circuncisão tem um significado espiritual que demonstra que o eterno Deus requer de seu povo não somente uma aliança externa na carne, como nós já comentamos, mas sim determinar uma pureza em compromissos interiores na pessoa, pela circuncisão do coração. Eu vou citar aqui um texto bíblico, vou compartilhar com os irmãos, que é em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, que diz assim: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então podemos ver, amados, que a circuncisão do coração era um requisito divino, até mesmo para os israelitas que já eram circuncidados na carne. Infelizmente, eles compreenderam essa circuncisão de forma equivocada nesta aliança com Deus. Eles pensaram que era somente para distinguir dos outros povos da época. Porém, Deus queria que eles entendessem, amados, que por meio dessa aliança que Deus tinha com Israel através da circuncisão, que era um dos sinais, que aquele povo pertencia a ele. Não era apenas para diferenciá-lo dos outros povos. Não, Israel pertencia a Deus, como pertence até hoje. Esta é uma real circuncisão, de ordem absoluta. Isto é, a circuncisão do coração, a santificação genuína que leva o homem à salvação. Na nova aliança com Jesus Cristo, o que precisa ser circuncidado é o coração do homem, e não a carne do homem. Nós devemos cortar da nossa vida, amados, tudo aquilo que seja desagradável, tudo aquilo que seja impuro aos olhos de Deus, aos olhos do nosso Senhor. O Senhor escolheu uma nação e colocou em rigoroso programa de treinamento a fim de que um dia ela pudesse ser um canal de bênção para o mundo inteiro. O que sob a lei era uma condição, que era um condicional, sob a graça, ela é gratuitamente dado a cada crente. Isso que é importante para nossas vidas. E agora, todos nós cristãos, devemos ser santos e assumirmos a responsabilidade de aproximar outras pessoas a Jesus,
de levar as outras pessoas a conhecer esse Jesus maravilhoso, que circuncidou o nosso coração. O ponto de número 2 tem como título Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Esse tópico 2 tem 3 subtópicos. O primeiro, uma vida sem Cristo. O segundo, separados da comunidade de Israel. E o terceiro, alienados aos pactos das promessas. O tópico de número 2 é muito interessante. No Antigo Testamento, havia um pacto entre Deus e o povo de Israel, de que fosse estabelecido um governo teocrático. Isto é, um governo direto de Deus sobre o seu povo escolhido, que era Israel. Os que não eram judeus recebiam a designação de gentios, que já estamos vendo desde o início da nossa lição, que significa estrangeiros. Então, nos vários pactos de Deus com Israel, os gentios não foram incluídos nos seus pactos. Por isso, eles eram estranhos aos pactos, eles eram estranhos aos concertos com Deus. Então, a maioria dos concertos divinos com Israel visava o Messias, Jesus, o Salvador. Havia uma promessa do que o Salvador que viria, pela qual Israel sempre esperou, e ainda espera, né, diga-se de passagem, porque não reconheceu na sua primeira vinda, né? Então, as promessas, ou melhor, os concertos, para os gentios eram estranhos. Eles não tinham esse conhecimento dessas promessas, desses concertos. Eles não se importavam, eles nem queriam conhecer. Não queriam nem saber nada de Messias, de Salvador, porque eles não tinham esse conhecimento. Então, a palavra estranhos, no original grego, ela aparece aqui com o significado de estrangeiros. O sentido, então, da frase indica que os concertos foram feitos entre Deus e Israel. E todo israelita sabia disso. E se orgulhava desse privilégio de ser o povo escolhido. De ser o povo em que Deus apontou e escolheu e separou dentre todas as nações daquela época. Então, o sentido da frase estranhos aos concertos deve ser entendido assim, que levando-se em consideração o fato de que todos os concertos tiveram uma conotação irrestrita. Então, ainda que de modo direto os concertos refiram-se aos judeus, o alcance deles, de modo indireto, abrange os gentios também, os outros povos da época e até hoje. Para se entender melhor, por exemplo, no concerto com Abraão, a promessa diz que todas as nações seriam abençoadas, independente se fossem judeus ou não. No concerto com Moisés, as leis morais, até hoje, têm uma conotação universal. Então, os gentios, eles eram estranhos em relação à promessa da vinda de Cristo em carne, pois desconheciam os concertos, desconheciam a aliança que tinham com Deus. Eles desconheciam o privilégio de poderem participar das bênçãos advindas de Cristo como Salvador dos homens. Mas só que Israel, como nação, ela rejeitou a Cristo, o que propiciou, o que disponibilizou a salvação dos gentios, dos quais Paulo, como eu já falei, se declarou apóstolo, o apóstolo dos gentios. Então, amados, os gentios, eles não estavam apenas separados moralmente de Deus, eles também estavam separados do povo pactual de Deus. Estavam separados também daquele povo que tinha o pacto com Deus, que era Israel. Então eles estavam sem qualquer conhecimento de Cristo. Eles não tinham direito na família de Deus. E não participavam também nem dos concertos de Deus. Era uma situação trágica e desoladora para o povo gentio. Eles estavam cegos pelo pecado. Os gentios não possuíam perspectiva alguma de salvação. Estavam sem alvo, sem rumo, sem promessa, sem esperança nenhuma. Nenhum ato ritualístico pagão poderia mudar a sua situação. Além do que, por não serem pertencentes a Israel, que era o povo escolhido por Deus, ou seja, não serem integrantes do povo escolhido por Deus,
não existia então sobre eles nenhuma promessa anterior à graça, anterior a Jesus Cristo. Em resumo, estavam sem Cristo, vivendo sob os seus prazeres e atitudes pagãs, e não possuíam sobre eles promessa, pois eram estranhos à comunidade de Israel, que consequentemente os deixavam também fora de qualquer benefício que os pactos dispensavam ao povo escolhido por Deus. Então era uma situação espiritual angustiante em qual vivia o povo gentil. Mas antes de ouvirem e responderem à palavra da graça, eles não tinham parte ou parcela no povo messiânico. Fato que significava assim que eles não possuíam a esperança do Messias ou qualquer benefício que viesse junto com isto. Então, amados, a história do povo gentil, a sua história era uma história sem Cristo. E, amados, não há tragédia maior para o ser humano do que viver e morrer sem Cristo. E essa era a realidade do povo gentil naquela época, antes de Paulo apresentar as boas novas, o evangelho a eles. O ponto 3, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. 2 subtópicos, desprovidos de esperança e sem Deus no mundo. Então, amados, essa expressão sem esperança, ela retrata o estado espiritual dos gentios antes de conhecerem a Cristo. Que esperança eles poderiam ter se havia entre eles, entre os gentios e os judeus, uma parede de separação, um muro de separação? Então, entre esses povos tinha essa separação. Então, eles não tinham acesso a Jesus Cristo. Não tinham esperança porque eles desconheciam a promessa. Eles nem saberiam que estava vindo um Messias, um Salvador. Eles não tinham esse conhecimento do qual o povo judeu tinha. Então, sem esperança e sem Deus, são palavras que retratam o estado espiritual dos gentios. Então, eles viviam no mundo de Deus, mas não o conheciam e nem o tinham. As palavras sem Deus indicam a forma ateísta em que viviam os gentios. E com relação a esse ponto, 3 sentidos explicam essa forma de ateísmo. Eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro é não crer em Deus, isto é, ser ateu. Outro é ser ímpio ou pecador irreverente. E o outro sentido é estar entregue aos ímpetos do pecado, isto é, estar fora da esfera da graça de Deus. Se em Romanos 1:19, Paulo declara que há um certo conhecimento de Deus em todo homem, parece contradizer-se com a ideia do ateísmo no versículo 12 de Efésios 2. Mas, entretanto, não há contradição alguma, pois o que Paulo quer destacar no versículo 12, com a expressão sem Deus no mundo, é a cegueira espiritual em que viviam os pagãos. Então, a ruína moral e espiritual de tais gentios era completa, era 100%. Eles não tinham esperança no triunfo final da justiça e do amor divino, porque eles desconheciam essa promessa, eles desconheciam a chegada de um Messias Salvador que viria livrá-los do pecado e da justiça divina. Então, mas para eles, as questões finais do mundo eram sombrias, eles não tinham esse entendimento, eram preocupantes e incertas. Então, precisamos, amados, de uma esperança infinita, que só a fé em Deus pode nos dar. Somente Deus pode nos dar essa esperança que nos tranquiliza, que nos dá sossego, que nos dá conforto, que tudo no final dará certo, que a salvação é garantida, enquanto nós estivermos firmes com Jesus. Então, amados, para concluir a nossa lição do dia de hoje, tem um ditado popular que diz assim, que dias melhores virão. Utilizado inclusive até em um hino, em uma música, que faz parte da letra de um hino. Então, mas realmente isso é verdade, mas não aqui na terra. Porque a nossa esperança, amados, é o céu, onde descansaremos de nossas lutas, onde nossas lágrimas cessarão e estaremos para sempre junto ao nosso Deus. Mas para que isso se concretize,
É necessário aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A única porta que dá acesso ao lar celestial. Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, se Deus assim permitir.